pode entrar no Brasil Business Network com o rei do networking, Tom Rioch. BBN Brasil Business Network, o podcast de negócios no Brasil e no mundo. Eu sou Tom Rioch, americano, rei do networking, conectando pessoas no mundo inteiro do meu estúdio em Vinhedo, São Paulo. Conversamos com empresários, empreendedores e especialistas de sucesso. E hoje vamos conversar com João Caldeirão. Ele está em Ilhabela, São Paulo. João Caldeirão é um empresário e empreendedor, proprietário do Suculenta Plant Shop, a magia do deserto no coração da Ilhabela. Loja de plantas e produtos exóticos. E também o QG da Escalada, o point número 1 da escalada em Ilhabela. João, conta para nós sobre os dois empreendimentos. Primeiro, o Suculenta Plant Shop. Como surgiu a ideia e quais foram os passos para começar? Salve, Tom. Obrigado. Cara, a paixão pelas suculentas começou há já mais de 10 anos atrás, né? Fui apresentado a esse nicho de plantas de clima árido por um grande amigo que morava comigo no Amazonas e ele me apresentou a primeira coleçãozinha dele. Ele começou de suculentas e isso já foi criando um interesse bem grande por esse nicho de plantas. Com o tempo eu fui adquirindo as minhas, começando minha coleção. Só que com as mudanças da vida, mudanças de estado, de cidades, é claro que teve plantas que eu fui deixando para trás e adquirindo novas plantas. Em Ilhabela, já podendo ter um tempo e espaço para cultivar essas plantas, pude dar início a uma nova coleção verdadeira, mais forte, consolidada. Pude também me dedicar a estudar sobre essas plantas, né? Cada vez mais estudar, conhecer pessoas que também trabalhavam com essas plantas, poder acompanhá-las e aprender cada vez mais. E aí que minha coleção realmente começou a crescer e fui sentindo a necessidade de ter um espaço adequado para elas. Então começamos com uma estufa menor, né, mais amadora, que a gente fez aqui com os amigos. Depois a coisa começou realmente a paixão, né, aumentar, e eu estudo, né, comecei a estudar bastante sobre essas plantas, aprender mais e entender as necessidades delas melhor. Então com isso eu tive que criar uma estrutura maior e melhor, né, com já lonas próprias para estufa, com uma estrutura boa, com bancadas, e começar assim a fazer uma coleção de maneira organizada, né, com o intuito de poder reproduzir essas plantas, poder, né, dar a elas condições e levar elas ao máximo de potencial que elas podiam, né, chegar. E aí meus amigos começaram a se interessar por plantas, comecei a presentear eles com plantas para gerar esse interesse, né? E depois já os amigos todos viciados em plantas, né, de clima árido, né? O Rodrigo, já meu grande amigo, que hoje é meu sócio, ele chegou uma hora que a gente falou, não, a gente precisa compartilhar essas plantas, a gente precisa ter um lugar, na real, que a gente possa oferecer, porque aqui, né, em Ilhabela, você encontra algumas plantas em alguns mercados, algumas plantas suculentas, alguns cactos, você encontra. Mas a maioria das plantas que você encontra, primeiro que são plantas bem comuns, e segundo são plantas que vêm de produtor. Então são plantas que vêm de estufa, de plantas com um substrato inadequado, são plantas que geralmente as pessoas perdem muito rápido. Então a gente queria ter o diferencial de poder oferecer uma planta rara, né? Segundo, uma planta muito saudável, né? Então oferecer uma planta que já esteja com raízes saudáveis, oferecer uma planta que já esteja adaptada ao ambiente correto de luminosidade para aquela espécie, oferecer ao cliente como a gente gostaria de ter uma planta, né? Então, foi isso que gerou essa ideia de poder começar a reproduzir, a adquirir plantas novas para poder, né, curar essas plantas e poder oferecer ao cliente uma planta realmente, né, um mundo diferente, né, essas plantas de clima árido, mas de uma maneira bem... Tem gente que tem, às vezes, planta da mesma espécie, chega aqui e fala assim, nossa, essa é a mesma espécie da planta que eu tenho na minha casa, por que a minha não está assim? E aí a gente fala assim, por vários fatores, substrato, luminosidade, né, entender, cada planta a gente vai a fundo, estuda elas, né. Não, eu concordo com você, e para nossos ouvintes, eu conheço o seu local, conheço as plantas e vou dizer que eu não sou especialista, tá? Mas o que eu vi e consegui captar, aparentemente não tem dois iguais. Você vai lá e você tem
uma quantidade de suculentas, são absolutamente, e são exóticas, né? São diferentes, que não são plantas iguais, nem semelhantes na sua forma de ser. Então, isso que realmente impressiona. Então, eu imagino, e ainda mais quando você vê isso em Ilhabela, que você fala que são plantas exóticas do deserto, e no meio de Ilhabela, que é absolutamente úmido, né? Isso mesmo. Então, esse preparo de fazer isso é diferente. E o nosso espaço, né, na real, ele também cria esse interesse, né? Vem muita criança, vem muitas pessoas que começam a criar esse interesse pelo cultivo, né? E às vezes não só pelas suculentas, mas por outras plantas. Mas a gente também tem essa ideia de também passar essa mensagem para criar esse interesse nas pessoas, de servir um pouco como educação ambiental, né? Então, às vezes que sempre chega crianças aqui, eu faço questão de ir lá mostrar, quando tem plantas com flores, de mostrar as flores exóticas, principalmente dos cactos, que pouca gente sabe, mas as flores dos cactos são as mais lindas que existem. E começar a também passar particularidades de algumas plantas, né? A nossa ideia é que realmente ter cada vez mais espécies diferentes, né? Para poder mostrar as espécies bem diferentes que as pessoas nunca tinham visto. Né? Mas cada vez que vai lá para ver, tem coisa diferente. Então, então, você vai acrescentando. Eu vi que você colocou recentemente até no Instagram, lindo, né? São todos lindos, mas vem coisas diferentes, exatamente, vamos chamar inesperados, né? Sim, sem dúvida. As plantas é uma terapia, né? O cultivo das plantas, no caso, para mim, porque eu sou uma pessoa muito ansiosa, foi né, quando eu estou mexendo nas plantas, realmente é uma imersão, isso me acalma e eu passo o dia mexendo nas plantas, né? Então, realmente, ela tem muitos benefícios, né? Cria sensibilidade, né? Te força a estudar, te acalma, enfim, é uma vida, né, que você está cuidando. Sim. Mas isso é uma atração da Ilhabela, né? A Ilhabela é esse relax, você vê, é uma integração, a preservação da natureza, né? E aqui que você vê, olhando para a ilha, que você vê, parece muitos árvores, mas quando você começa a ver de perto, você começa a ver de raiz, você começa a ver o que é o ecossistema, é uma coisa que impressiona, né? Então, de sair da praia, que obviamente Ilhabela é conhecida pelas praias, tudo, que são maravilhosas, mas o parte de dentro, né, o coração da ilha, literalmente é coração. Isso. É a maior área de conservação de Mata Atlântica, né? Então você tem aqui, primeiro que uma área muito grande conservada, uma biodiversidade, querendo ou não, também conservada aqui, né? Quando você vê aqui, você vê a quantidade de pássaros, né? Que a gente olha aqui mesmo. Então, realmente, Ilhabela por si é linda, né? Bom, por isso chama Ilhabela, né? Não tem, não. Bom, mas você tem esse conhecimento do exótico e de ecossistemas. Você me contou que você nasceu em Colômbia, né? Você viveu na fronteira Brasil-Colômbia, bem na selva, né? Bem no ecossistema máximo mundial. Então você literalmente vem do raiz. Com certeza, isso aí já faz parte da minha vida desde que nasci, né? Esse ambiente é uma das paixões também por Ilhabela, por eu gostar de ambientes pequenos, assim, bem florestados. Eu nasci na fronteira Brasil-Colômbia, na parte da Amazônia. Morei lá até os 9 anos de idade, depois me mudei para o Amazonas do Brasil, a capital do Amazonas do Brasil, que é Manaus. Lá passei minha juventude, me formei na universidade lá. Então trabalhei bastante na floresta, né? Trabalhava com animais na floresta, então pude conhecer muito, morei muito no interior do Amazonas também. Foram épocas incríveis, né? Eu adoro o interior do Amazonas. Então isso aí já vem comigo desde, né, interior, cidade pequena, floresta, mato, animais, plantas, isso aí já é desde criança, né? Isso sempre fez parte da minha vida. Então, para quem quer visitar Ilhabela e ver você, obviamente vai ver exatamente isso, vai sentir. Uma coisa é ver, né? Sentir. Ver você vê no Instagram, mas sentir estar lá, estar junto. Sem dúvida, a conexão, isso mesmo. Aqui você se conecta de verdade aqui. Bom, agora me conta, você tem 2 empreendimentos no mesmo lugar, né?
Aí você tem o Isso, QG escalada. Então, sair de plantas para escalar. isso, Conta um pouco disso. isso mesmo. Bom, o QG da escalada é uma história muito bonita, na real, porque primeiro que eu conheci a escalada com a mãe do meu filho em 2012. Então, assim, ela me apresentou a escalada, Aham. lá no Amazonas. Ah, é? Legal. Na época ela fazia mestrado lá, ela é daqui do estado de São Paulo, mas ela me apresentou a escalada e eu comecei a escalar, mas poucas vezes tive a oportunidade de escalar. Depois saí do Amazonas, fui para Campinas, também tive poucas oportunidades por causa da correria de trabalho e tudo. Quando eu vim morar em Ilhabela, eu pude ter tempo para me dedicar a realmente treinar, a escalar de verdade, né? Então, aqui um amigo meu tinha um hostel, o Leão tinha um hostel que se chamava Granola Hostel, onde teve a primeira paredinha de escalada, né? E a gente ajudou na época a comprar algumas agarras e tudo mais, e a gente se encontrava para escalar lá, certo? Foi lá que eu conheci meu sócio Rodrigo, lá na escalada. A gente começou praticamente juntos na escalada, assim, a treinar de verdade. Aí de treinar, literalmente é treinar, né? Era treinar, Ganhar a as gente se técnicas. encontrava lá no Você hostel. acha escalar é subir, mas tem técnica. Tem, com certeza. É como todo esporte tem seus fundamentos, né? Para uma segurança e para uma evolução. E aí a gente começou a treinar no hostel lá. O Leão foi nosso grande incentivador inicial a emergir no mundo da escalada, sem dúvida. E lá a gente se encontrava todo mundo, né? Tinha os dias certos, se encontrava para treinar, enfim. E uma hora o Leão decidiu fechar o hostel. E todo mundo já... E agora, para onde vamos levar essa paredinha? Qual que é? E eu já queria construir uma paredinha aqui no meu espaço. E a gente decidiu trazer essa pequena paredinha para cá, para o espaço, né? Na época. Hoje em dia já a paredinha já aumentou, mudou, modernizou, né? E aí a gente trouxe, e a gente tinha aqui no nosso espaço umas ruínas, que a gente decidiu entre os amigos, né? Limpar, ajeitar, construir, mexer, reformar, para virar o nosso clubinho de escalada dos amigos. Legal. Com as Foi aí que começou. suculentas, né? Com as suculentas. Com as suculentas, justamente. Os amigos já viciados em suculentas, os mesmos amigos, né? Já viciados em suculentas e já ajudando aqui na parte da reforma ali das ruínas. E aí essas ruínas, a gente pretendia pôr um nome legal entre todo mundo. Enquanto isso, todo mundo foi chamando, isso aqui é um QG, certo? Ah, legal. É o QG, isso aqui é o QG onde a gente se encontra, o nosso QGzinho. E aí É o começou... ponto de encontro, a gente realmente né? É um ponto de encontro. Não, justamente. E aí até a gente decidiu, né, futuramente mudar o nome, ter um nome, né? E aí acabou ficando QG. Na pandemia, meu sócio Rodrigo, né, grande amigo, irmão, a gente, né, tava aqui fechado a pandemia, a gente sempre encontrava eu e ele para treinar e tudo mais. A gente falou, cara, a gente poderia, já tá na hora da gente oferecer esse esporte para o público de Ilhabela, porque é um esporte que não existe em Ilhabela, certo? Tem um potencial enorme, e é um esporte, cara, que só a gente sabe o que a gente vive nele, nessa energia toda, essa família que ele nos deu, a vibe toda que ele gera quando se encontra todo mundo aqui, os amigos para escalar, e muita gente presenciava isso, falava, pô, cara, isso existe aqui. E a gente decidiu realmente poder abrir para o público, né? Então, na pandemia começou tudo isso, de a gente poder querer abrir isso para o público, já unindo as plantas de OQG, né? E aí foi quando a gente... ecossistemas dentro de ecossistemas. Isso, porque... E é engraçado, porque muita gente não sabe, e muita gente também sabe, que já está nesse nicho, que as plantas, os cactos, as suculentas estão muito ligados aos escaladores. Os escaladores, quando estão nas montanhas, eles se deparam muito com cactos e suculentas, porque são plantas que nascem em ambientes rochosos, né? Sim. Então... e se sustentam praticamente sozinho. Sim, perfeito. Então, muito escalador amigo nosso, às vezes manda foto, tá escalando montanha, manda foto, olha o que eu encontrei aqui, uns cactos lindos, assim. Então, tem uma conexão muito grande mesmo, entendeu? A natureza não é desconectada, não, né? Nunca. E aí foi quando a gente decidiu já começar a melhorar o espaço para poder abrir o público, né? Porque antes era o clubinho, era muito massa, mas a gente queria
deixar um espaço mais aconchegante para o público, decidiu duplicar o nosso muro de escalada de boulder, né, que é a modalidade que a gente tem aqui. E em dia 30 de julho, graças a Deus, né, porque a gente, nós mesmos, né, fizemos tudo aqui com muito esforço, com muito carinho, com a ajuda dos amigos, todo mundo envolvido. E aí, dia 30 de julho, conseguimos abrir o espaço, né, o espaço se chama Suculenta Plant Shop, onde tem plantas, onde tem uma lojinha de produtos exóticos, e temos dentro do Suculenta Plant Shop o QG da escalada, né, que é o nosso estúdiozinho de escalada. Né? Com equipamento temos e tudo, dentro... né? Tem tudo para quem quer aprender do básico, né? Perfeito, temos equipamento aqui, temos tudo que o boulder exige, né? Que são os colchões para cair, que são as sapatilhas, temos o magnésio, temos tudo aqui para a pessoa vir conhecer o esporte e vir praticar. Então, pessoas que você fala, não é só adulto, é um lugar de treinamento para criança até. É um lugar de entretenimento para todo mundo, né? Aqui é um espaço onde pode vir a família, né? Não necessariamente nessa ordem, porque às vezes é o pai que quer ver as plantas e a mãe que quer tomar uma cerveja, né? Mas temos uma cerveja para oferecer, né? Digamos assim, o pai toma uma cerveja, a gente zoa. O filho está escalando, a mãe está vendo os produtos naturais e a avó está nas plantas. A gente costuma zoar. Então tem para tudo. E todo mundo ouvindo os pássaros, né? Isso, perfeito. Mas legal. Não, mas além disso, fala para nossos ouvintes, você está no lado sul da ilha, né? E você está literalmente a alguns passos de uma das melhores cachoeiras na Ilha Bela, a cachoeira de Paquetá. Então, literalmente, você está a alguns passos, não é isso? Perfeito. A gente está simplesmente aqui ao lado da cachoeira mais linda que existe em Ilha Bela. Assim, no meu conceito de muita gente, realmente a cachoeira do Paquetá, ela é a cachoeira mais linda de Ilha Bela, né? E está aqui ao nosso lado, é só descer a Mas na verdade não é uma cachoeira, é uma sequência de cachoeiras, é uma trilha que dá para andar, navegar e se divertir, e você está literalmente no meio da selva. Perfeito. Então as pessoas, antes de irem para a cachoeira, elas podem passar aqui para pegar algumas coisas, como um repelente, como uma água, como um refresco da montanha, ou algo para comer, né? A gente tem um tap brownie para vender também. Ou a pessoa pode curtir a cachoeira e quando ela sair da cachoeira, ela pode parar aqui para tomar uma cerveja, tomar uma água, um refresco da montanha. Na volta que é um relax, né? Porque aí é energia pura aí, né? Perfeito, aí sem dúvida. Isso é muito bom. Passa muita gente por aqui. Na alta temporada, eu acredito que mais de 500 pessoas por dia devem ir na cachoeira, no mínimo, assim. É muita gente que vai nessa cachoeira. Bom, falando de temporada, estamos chegando já na temporada de 2023. Então, se está preparado, se for quem começou a fazer o que está fazendo, está montado, está funcionando. Funciona do dia e noite, tem luz, é muito, muito agradável. Então, a temporada está aí, né? Qual é a expectativa? Na temporada a gente já começou, né, a se planejar, a se programar para a temporada. Acredito que na temporada a gente, né, vai abrir desde o período da manhã até o período da noite, né, para poder receber realmente esse público que vai frequentar a cachoeira. Sim. Acredito também, talvez iremos abrir aos domingos, né? Coisa que a gente não faz atualmente, a gente não abre aos domingos, mas na temporada sim. Sabemos que domingo é um grande fluxo para a cachoeira do Paquetá, sim. Né? Então, isso com certeza a gente quer dar a poder abrir para poder receber esse público também. E é isso, nos preparar, que a temporada aqui, Ilha Bela duplica, triplica a população, né? Então fica uma loucura. E temos que estar preparados para receber a todos. É bom saber e dizer, porque, de novo, o pessoal acha que realmente é praia, que é verdade, que é barco, andar de vela, canoagem, enfim, tudo aquilo que é aquático. Isso é verdade. Sim. Mas não é só isso. Ilha Bela oferece tanta coisa. E justamente, você fica uma semana só na praia, tem gente que fica enjoado disso. Não, perfeito. E realmente, Ilha Bela, né, é uma ilha incrível, com praias lindíssimas, porém é uma ilha que tem mais de 300 cachoeiras, todas muito lindas, né? É uma ilha, uma população de cachoeiras grandíssima, só cachoeira linda.
E a gente que escala, a gente também tem, né? A gente faz a nossa modalidade aqui no QG é o boulder. A gente também tem os boulder outdoor, né? Que é nas praias, os blocos de rochas que a gente vai lá, né? E também a gente se diverte bastante escalando, né? Nos blocos de rocha nas praias. Então você aplica a prática na escalada, você aplica a prática na suculenta, você aplica a prática em tudo aí. E a gente está muito imergido nesse mundo aqui na Ilhabela, né? Mesmo subindo aqui para a Cachoeira do Paquetá, na última subida ali para a Borda Infinita, você sobe num corredor de cactos, coisa mais linda, dependendo da época você vai lá, estão todos os cactos floridos, né? Você vai nas rochas aqui em alguns lugares, está repleto de cactos as rochas. Então, assim, a gente sempre tá, às vezes a gente está escalando numa rocha na praia e em cima dessa rocha tá cheio de cactos. Então, para você ver a ligação entre a escalada, porque escalada é um esporte que te leva, né? O que a gente tem aqui é um estúdio indoor que é para treino, né? Para a gente poder ir para a natureza escalar. A escalada realmente é maior, né? A maior satisfação é poder ir para a rocha e estar no meio da natureza escalando na rocha, cercado de plantas, né? Então tem muito a ver esse mundo, né? Só tem a ver. Desde que a gente vai apreciar, né? Só não tem se não vai ver. Perfeito, isso mesmo. Legal. João, estamos chegando no fim do nosso tempo, mas como é que nossos ouvintes podem achar você, conectar com você e saber mais do que você faz? Bom, então a gente tem o Instagram, né, do nosso espaço que é @suculentaplanshop. E temos o nosso Instagram do QG da Escalada, que é @QG da Escalada, certo? Também temos o nosso contato de WhatsApp, que é o DDD 12, é o 99648 2575. Esse WhatsApp nosso também está destacado lá no Instagram, @QG da Escalada. Muito bom. Bom, obrigado por seu tempo, tá? Parabéns pelo que vocês estão fazendo e sucesso em 2023. Obrigado, Tom. Forte abraço, obrigado. Repetindo, então, você pode achar no Instagram, QG da Escalada ou Suculenta Plant Shop. E também no WhatsApp 12 99648 2575. É João Caldeirão, Joao, e o sobrenome Caldeirão é Calderon, lá na Ilhabela. BBN Brasil Podcast é um oferecimento do Focus MI Market Intelligence, especialistas em pesquisa de mercado no setor agrícola. Mais informações no seu site www.focusmi.com. Obrigado pela audiência e até o próximo encontro aqui no BBN Brasil Business Network. Obrigado por entrar no Brasil Business Network com o rei do networking, Tom Rioch.